Olá, graça e paz, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Irmãos, hoje a gente vai estudar um pouco a respeito da autoridade, né, daqueles que creem, autoridade do crente. Qual autoridade espiritual o crente nascido de novo possui? O crente possui alguma autoridade? Vamos estudar esse tema, começando pela definição. Qual a definição de autoridade? É o poder daquele cuja vontade e ordens devem ser obedecidas pelos outros. Então, a definição de autoridade é o poder daquele cuja vontade e ordens devem ser obedecidas pelos outros. E o que é autoridade? O conceito, né? Autoridade é o poder delegado a alguém por quem está em posição de poder acima dos outros. Então, quem pode delegar autoridade? Alguém que está acima dos outros, né? Pode delegar autoridade a alguém. A gente tem um exemplo clássico aí de autoridade para a gente estar visualizando melhor esse conceito. Um exemplo, por exemplo, de um agente de trânsito. Um agente de trânsito, ele não tem a força física para parar os veículos, né? O agente de trânsito não tem a força física. Vamos imaginar aí que o agente está num semáforo. O semáforo quebrou, aí chamou o agente do Detran, o rapaz está lá. Ele não pode entrar lá na pista e tentar parar o carro com a força dos braços. Ele não tem força para isso. Mas o cargo dele tem autoridade investida pelo Estado. Então, quando ele levanta a mão, dando um sinal de pare, ou apita, a autoridade que está investida nele, nesse momento, faz com que os carros parem. A autoridade que o Estado investiu nele faz com que os carros parem. Então, ele não tem a força física para parar os carros, mas através da autoridade que foi investida nele, ele com simples movimento de mão ou um apito, ele vai parar o trânsito. Só com autoridade. Assim no mundo físico natural, né? Assim acontece. O Estado conferiu autoridade a este agente. Isso faz com que todas as pessoas, né, no trânsito obedeçam a ele. Sob pena de pagar uma multa, ter um veículo apreendido. Então a pessoa sabe que se não obedecer aquele comando, vai ter uma punição, né? No mundo espiritual não é diferente, meus irmãos. No mundo espiritual não é diferente. Existe autoridade no mundo espiritual dada por Jesus à sua igreja. E essa autoridade ela é respaldada pelo poder do próprio Deus. Essa autoridade que foi conferida a Jesus por Deus faz todos os seres espirituais obedecerem aos comandos dados por aqueles investidos dessa autoridade. Lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 19, Jesus diz: Eis que dei a vocês autoridade para pisarem em cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, lhes causará dano. Vamos meditar um pouquinho a respeito disso. O que Jesus queria dizer com isso? Muitas pessoas, quando leem esse versículo, entendem que Jesus se refere aos animais físicos, né? A cobra, o escorpião. Porém, não é isso que Jesus está falando, não. É sobre o poder de Satanás que ele está falando. Sobre o poder de Satanás, seus demônios, espíritos malignos e todas as suas hostes. Meus irmãos, quando um crente, nascido de novo, que fez do Senhor Jesus o seu Senhor e Salvador,
que compreende que agora ele faz parte do corpo de Cristo e entende que Jesus é o cabeça desse corpo, que ele está lá nas regiões celestiais e a igreja é o seu corpo físico, que está aqui na terra, e que os dois agora são um só, cabeça e corpo, a mesma autoridade que Jesus tem aqui na terra através do seu corpo, nós temos nas regiões celestiais através do cabeça que é Jesus. Jesus é o cabeça do corpo. Então a mesma autoridade que ele tem aqui na terra através do corpo dele, que é a igreja, a gente tem nas regiões celestiais através da cabeça, do cabeça que é Jesus. Cabeça e corpo são um só. O corpo não vive sem a cabeça e a cabeça não vive sem o corpo, naturalmente falando, né? Então, a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça da igreja. O crente que compreende plenamente que a cabeça e o corpo são um só e que o poder de Deus está a seu favor, através da autoridade dada por Deus a Jesus, esse crente, ele vai passar por cima do diabo e seus demônios ou qualquer entidade espiritual maligna como um rolo compressor. Quando o crente entende, quando eu falo crente, gente, eu já falei nos vídeos anteriores, crente é qualquer pessoa que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele confessou Jesus como seu Senhor e Salvador e creu no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Pode ser um crente católico, pode ser um crente espírita, pode ser um crente evangélico. A pessoa que crê em Jesus e segue os seus mandamentos, eu não estou falando de religião, estou falando de uma pessoa que crê, uma pessoa crente. Que entende que agora ele faz parte do corpo de Cristo. Entende que ele faz parte do corpo de Cristo, que ele faz parte da igreja de Cristo, que é o seu corpo. Jesus é o cabeça. Quando ele entende isso, ele entende que a mesma autoridade que Jesus tem lá nas regiões celestiais, sobre os demônios, sobre Satanás, ele também tem, porque ele faz parte do mesmo corpo. Um crente que entende isso, ele passa por cima de Satanás que nem um rolo compressor. Com toda a autoridade, intrepidez, enfrentando destemidamente, em plena confiança, esse inimigo. Do mesmo jeito, naturalmente falando, assim como o agente de trânsito não usa a sua força física para parar os carros, mas usa a autoridade que o Estado conferiu para ele, o crente ele não luta fisicamente contra Satanás e seus demônios. O crente ele usa a autoridade de Cristo para desfazer as obras de Satanás. O crente ele não vai entrar numa batalha espiritual aí com a força dos braços. Não vai brigar com o braço, com a própria força, mesmo porque ninguém tem força para enfrentar Satanás. Agora, inserido no corpo de Cristo, a autoridade de Cristo, respaldada pelo poder do próprio Deus, aí pronto. Você não luta contra Satanás, você dá ordem para ele e ele tem que obedecer. Os demônios têm que obedecer, porque eles estão debaixo da autoridade de Cristo. Tudo, gente, tudo, todas as coisas estão abaixo da autoridade de Cristo. Isso aí foi uma breve explicação para a gente entender, para a gente trazer a consciência. Qual autoridade que um crente tem? A mesma autoridade de Cristo, porque agora ele faz parte do corpo de Cristo. Gente, eu não estou falando daquela pessoa que fala que é crente, vai na igreja, senta no banco, sai da igreja, vai para um bar beber, encher a cara, Cristo sai para beber? Não. Vai adulterar, vai mentir, vai roubar. Não estou falando desse tipo de gente que fala que é crente, não. Estou falando da pessoa que crê em Jesus e segue os seus mandamentos. Porque no início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem era o Verbo? Jesus, está falando de Jesus. Então Jesus é a palavra de Deus. A pessoa que diz que fez Jesus o seu Senhor e Salvador e não segue a palavra de Deus não está seguindo Jesus. Eu não estou falando da autoridade desse tipo de pessoa. Estou falando da pessoa que fez Jesus o seu Senhor e Salvador e segue a palavra de Deus. Não estou falando de religião. Essa pessoa pode ser crente, pode ser católica, pode ser espírita, pode ser ateu. Não, ateu não.
Pessoa que crê. Pessoa que crê. Estou falando desse tipo de pessoa. Vou deixar uns versículos aqui para a gente estar meditando. Lá em Efésios capítulo 1, no versículo 16, diz assim, o apóstolo Paulo falando: Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Aí está falando das pessoas que creem, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou, colocou debaixo, todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então aí está dizendo, todo domínio, toda potestade, todo nome que se nomeia, tudo que tiver um nome está debaixo do nome de Cristo. Tudo está abaixo. Para a gente estar meditando nesse versículo aí. Efésios capítulo 1, do 16 ao 23. Vamos orar. Pai, eu oro, Pai, para que os olhos espirituais, o entendimento das pessoas que estão assistindo esse vídeo se abra, Senhor. Para as pessoas entenderem a sua posição em Cristo, a sua autoridade em Cristo, para elas fazerem valerem seus direitos como crentes, como filhos, né? Para as pessoas entenderem e atuarem como corpo de Cristo, representando Cristo aqui nessa terra, Pai, assim como Ele nos representa no céu. Eu oro, te agradeço, Espírito Santo, pelas direções, por nos ensinar, por nos guiar. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo, meus irmãos.